é a experiência da vida, né? Essa é uma das maiores experiências. Então, quando eu cheguei na Romênia, foi um choque cultural muito grande, Tinha sido a sua porque primeira viagem internacional? a minha primeira Ah, viagem internacional, nossa, cara, você tem coragem, hein? a minha primeira viagem internacional em um país onde viveu 50 anos de comunismo, né? Então, assim, quando eu cheguei e que eu fui no centro da cidade, eu só falava o português, não falava nenhuma outra língua, só o português. Quantos anos você tinha? 20, 27 anos. Tava passando ali dos 26 para os 27, né? É, coragem. Então, assim, eu só falava só o português. Hoje eu falo 5 línguas, mas Parabéns. obrigado. Mas ali naquela época ali eu só falava só português. Então, quando eu cheguei no centro, não existia negro, não tinha negro, velho. Então foi assim, parecendo que caiu um extraterrestre no centro da cidade e todo mundo parou assim, aquele choque, todo mundo me olhando, né? E foi assim, foi interessante e não. Foi interessante e não, né? Então, quando eu cheguei em casa, comecei a falar com minha esposa, ela começou a me explicar sobre a situação do país, as pessoas e assim para frente. Mas ela falou assim para mim: mas saiba que a gente não vai ficar aqui, a gente não vai ficar aqui, eu quero voltar para New York, porque minha vida é em New York e assim para frente, né? E ela faz o quê Aí eu falei: mesmo? tá É bom. professora de idioma, você falou? Ela não quis exercer essa função, então ela trabalhou. Não sei se você conhece o restaurante Cipriani. Ah, não, É um dos não. restaurantes, é um dos restaurantes mais famosos do mundo, né? É um dos restaurantes mais famosos do Desculpa, mundo. até meio Tem ignorante. Daí você estava indo, você chegou na Romênia e a sua esposa queria voltar para Nova York, ela trabalhava num restaurante, e a apesar gente dela e falar depois que vários nasce e depois idiomas. assim. Então a história é muito interessante porque nesse período que eu fiquei aqui na Romênia, aqueles período de 3 meses, ela disse para mim assim: ó, você chegou na Romênia, você tem 3 meses para falar romeno. 3 meses eu te dou para você falar romeno. Nossa! Então assim, é. Né? 3 meses, né? Então, assim, vamos na biblioteca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então, vamos estudar, vamos escrever. Se você nunca estudou tanto no Brasil, você vai estudar agora? Vamos lá. Você já viu? Só tem branco, você é um negro, então vai ser 5 vezes mais difícil para você. Então, assim, você tem que encarar, esqueça a frustração, se tem frustração, esqueça tudo e vamos trabalhar. Isso eu fiz. Nos 3 meses, eu já comecei a falar o romeno. Nos 3 meses. E aí fui para frente. Aí depois dos 3 meses a gente se casou, ela descobriu que estava grávida com o nosso primeiro filho, a Sofia, e a gente decidiu ficar um período na Romênia. Pelo fato que apareceu alguns problemas de família da parte da minha esposa, e falou, vamos ficar na Romênia. E aí eu fiquei na Romênia, eu passei a me impressionar, a gostar mais, a amar mais o país. Como tem aquele ditado, né? Na terra de cego, quem tem o olho é rei. Hum. Então, assim, eu falei, aqui é minha oportunidade, né? É ruim se tem só branco e só eu negro, mas também é bom, porque eu sou diferente, né? Então, as portas vão se abrir. Então, foi justamente isso. Eu comecei a estudar, a ler bastante sempre em língua romena. Ma- E o que me ajudou a falar bastante foi minha filha, quando começou a crescer, ela falou, meu pai, tome aqui uma Bíblia de criança, porque as letras eram maior, bem grandes, e as palavras eram bem usuais. Então eu li a Bíblia de criança, e sempre começava a ler, 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 e depois de 1 ano e meio eu recebi meu primeiro trabalho. E E adivinha onde foi meu trabalho? para adivinhar, no restaurante? Não, na televisão, como Ah, já apresentador na de televisão? televisão. Não, peraí, você já foi esse salto quântico? Caramba, não, mas tudo em um ano e meio você estava apresentando na televisão na Romênia? Em 1 ano e meio eu estava com a minha emissão TV. Em 1 ano e meio eu estava com minha emissão TV falando de gastronomia, a comida romena e a comida brasileira, junto com a música. E Você ali tá foi uma abrindo conexão muito muitos boa, ganchos porque aqui. Calma, 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 porque tem muita coisa interessante. Primeiro, alguma passagem dessa Bíblia de criança que você lembra, assim, que você tem guardado para compartilhar pra gente? sim, claro que Manda sim. aí, Minha então. filha, por exemplo, vou te falar uma coisa muito interessante. Minha filha, ela sempre ia crescendo, depois que ela fez
2 anos, ela sempre falava assim, meu pai, eu sempre ouço vozes, e no final dizia que era Jesus Cristo, né? Hum. E ela sempre me dizia isso, minha filha. Por 2 anos, por 2 anos. E ela dizia assim para mim, você sabe que a gente somos os poderes, temos o poder de transformar tudo em bom e em ruim? Com 2 anos? Então tudo... minha filha com 2 anos. Nossa. Com 2 anos. Então, assim, acredite que tudo é possível. Então, é A justamente isso frase que da sua dizia mãe. o Jesus Cristo. É justamente o que dizia o Jesus Cristo. Eu fiz milagres, mas se você acreditar mais do que eu acreditei, você vai fazer milagres bem maior do que eu. Você viu que engraçado? A mesma frase que a sua mãe falava para você também. Exatamente. Você, olha só. Exatamente. Olha só. As Exatamente. mulheres E da hoje sua o meu vida. filho também, e hoje o meu filho, que tem 7 anos, o Salomão, porque os meus filhos eu botei tudo nome bíblico, Uhum. o Salomão, ele disse para mim assim, meu pai, se um dia você ficar nervoso, você tem que se acalmar, porque você não pode falar coisas em vãs, porque você não fala para a pessoa que você está agredindo verbal e você está agredindo a Deus. Então, assim, meu Mas filho você de fica 7 anos, ele nervoso? fala sempre, Então você tem um problema de temperamento. ele sempre me dizia isso, meu filho, Ah, né? Ele sempre me dizia isso. E, e então, assim, quando a gente tem filhos e trabalha com as pessoas, com o público, na verdade a gente se reeduca. E eu consegui me reeducar. E na televisão foi essa parte maravilhosa, para poder passar a mensagem, para poder falar do Brasil, né? Para poder falar do Brasil, para poder falar da música e me conectar. E ali eu fiquei 4 anos trabalhando na televisão local, com a parte da música, até quando, depois de 4 anos, explodiu tudo. Eu passei a trabalhar na televisão nacional e me envolvi na música, comecei a colaborar com um dos maiores cantores de músicas do país. E aí até depois minha esposa falou, vamos se mudar para Nova York? Aí eu falei, vamos para Nova York. tá, mas espera. Espera, vamos fazer uma pausa, porque esse salto é interessante. Televisão. Vamos só recapitular. Trabalhava na televisão local. Aí você não falou qual é a cidade, sim. Como é que funciona? O local é só na sua cidade ou você está na Então, assim, o capital? local, o local era só na parte da Transilvânia, né? O Transilvânia. local. Ah, Era só na Transilvânia. parte da Transilvânia. Aí depois, quando explodiu, fui para a capital, para Ah, você não Bucareste. morava na capital, então. Você morava numa. Não, eu não moro na Ah, capital. como chama o nome da Eu não moro cidade? na capital, né? Eu viajo a toda a Romênia. Ah, toda a O porquê Romênia. não, o porquê não morar na capital? Eu vivi um período na capital, no período que trabalhava na televisão. Então era muito complicado para a gente, para levar as crianças para a escola. É um tráfico louco, que você perde 2 horas só no carro, né? A capital da E, Romênia é e- assim, então. Para quem não sabe, exatamente. parece e tem A um capital da Romênia é a maluquice de São Paulo. maluquice de São Paulo, olha só. Exatamente. Então, assim, é mais dinheiro, era mais dinheiro, era mais dinheiro. Mas eu falei, caramba, pegar um avião da minha cidade onde eu tô para a capital é só 40 minutos de avião. Entende? Então eu fazia isso. Mas vamos Não lá. era nenhum problema. Vamos, Então não era nenhum problema. vamos interagir um pouquinho com a audiência aqui, que está chegando bastante pergunta. E tem, ó, vou te pedir aí a você que fala, ó. Canal da Marizinha falou que você é lindo. Ela é casado, mas ele vai responda ela em romeno. O que que você responde? Depois você fala o que que você respondeu. Ó. Ela falou que você é lindo. Mulțumesc frumos. Que é? Muito obrigado. Ah. Mulțumesc frumos e muito obrigado. E o humorismo brasileiro, ele está sempre aqui comentando. Ele falou que você tem uma história de vida massa. Humorismo. Fala para ele alguma coisa aí. Xinga o humorismo aí em romeno. Rapaz, muito obrigado. Muito obrigado. Dar eu credo que dacă tu crezi, tu poți să faci același lucru. Același lucru. Toma, humorismo. Você tem que saber que eu não xinguei Ah, nada, não eu só xingou. mesmo abençoei. Eu Abençoa. só mesmo abençoei dizendo assim para traduzir. Pode acreditar que nós todos, seres humanos, temos uma história de vida bacana. Mas aquelas pessoas que
tenha coragem de meter o pé na estrada e descobrir o mundo, aí sim tem história para contar. Uma última aqui, ó. Cortes podcasts bons. Perguntou: os romenos são simpáticos com brasileiros? Porra nenhuma. Ih, rapaz. Porra nenhuma. Explica Não é aí. não. Explica aí, que Não eu é quero. caralho nenhum. Caramba, pergunta boa. Eu penso que 85% da população romena é racista. Nossa, É, e assim, ah, eu tive que, para entender melhor o porquê eu fui aceito, né? Para entender melhor o porquê eu fui aceito, até cantar para o presidente da Romênia. uau. E o porquê eu fui aceito, na verdade, porque eu decidi, há um período de tempo, falar assim: aqui eu quero viver, meus filhos nasceram aqui, decidi a viver aqui, então eu tenho que pegar pelo menos 85% da cultura romena e, e injetar em mim. E deixar aqueles 15% da cultura brasileira para eu não perder a energia brasileira, porque eu estou vivendo Luane aqui. Souza A mandou minha vida R$ 2. Os é romenos aqui. que eu conheci eram um povo Aqui meio eu tenho minha bravo sem casa, aqui eu educação. pago Tem os racismo impostos, na aqui eu faço Romênia. tudo, né? São legais. Então, esse foi o momento. E hoje que penso, eu falando com o senhor embaixador do Brasil, ele me disse que temos em máximo uns 300 a 400 brasileiros no país. E o porquê esses brasileiros ele não conseguem se integrar? É justamente isso, né? Porque eles vivem a vida brasileira na Europa. Então, os romenos eles já são um pouco mais com o pé atrás, né? Eles preservam muito tudo que é deles. Tudo que é deles. Absolutamente tudo que é deles. Então, hoje eu sou conhecido no país como o brasileiro com o coração de romeno. Olha, não chega para você a mensagem, pessoal que está mandando o Live Pix, pode mandar o Live Pix na tela aí. Ele sai o áudio para mim e depois eu repito para o nosso convidado escutar. Temos uma pessoa concordando com você, Luane Souza. Ela falou: os romenos que eu conheci eram um povo meio bravo sem educação. Tem racismo na Romênia? Ela perguntou, mas você já respondeu que sim. Exatamente. Exatamente. Eu sofro bastante racismo. Até porque, assim, quando você é pequeno, você não incomoda ninguém. Quando você começa a crescer, você incomoda todo mundo.